pessoal, tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Desculpem o atraso, para quem tá aqui ao vivo. Opa! Eu tô ainda organizando aqui as coisas pra gente começar a montar. Enquanto isso o pessoal vai entrando. Espero que eu não tenha esquecido de nada, porque hoje foi correria. Eu vou colocar o abacaxi para escorrer enquanto o pessoal entra e eu começo a falar, tá? Nossa, tá cheio de coisa aqui em cima. Cheio. Ok. Vou tirar os pauzinhos, né, fora, os cravinhos. Catar os cravinhos fora. 3, 4. Falta um cravo aqui ainda. Achei. Aí. Já vou falar com vocês, tá? Já vou explicar tudo que tá acontecendo. Eu esqueci de pôr o abacaxi pra escorrer. Bora! Tá, o abacaxi tá aqui escorrendo. Pronto, já entrou bastante gente. Agora eu vou começar de fato a live, porque até agora eu tava aqui toda enrolada. Então, olha só. Eu sou a chefe Jana Bendo, sou professora de confeitaria. Pra quem tá me vendo pela primeira vez, pra quem não me conhece ainda, tem lives 2 vezes por semana aqui no Instagram, né? Que depois são postadas também lá no Facebook e no YouTube, tá certo? Sempre eu trago bastante técnicas e também às vezes receitas. Nessa semana eu tô fazendo com vocês um bolo. Então ontem eu fiz massa, creme, abacaxi, coco, suspiro. Fiz ontem, a calda já estava pronta. E hoje eu vou montar o bolo, tá? Vou bater o creme de leite fresco, a nata, e vou montar o bolo com vocês, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer hoje, beleza? Então olha só, vamos por etapas. A massa do bolo eu vou deixar para cortar por último, porque dá bastante farelo assim e sujeira, né? Então os bolos são um pão de ló, né? Eu deixei eles aqui esfriando na forma, aqui tem um disco, aqui tem 2, depois eu vou cortar eles e fatiar. Esse bolo, assim, quem acompanhou os processos ontem dele viu. Todas as etapas são super simples. Tudo que eu fiz ontem foi simples, vocês viram, né? Simples e gostoso e barato. Vocês viram que não tem nenhum ingrediente caro naquilo que eu tô usando, né? Eu acho que assim, o que eu paguei de mais caro foi o abacaxi e a nata. Porque o resto, né, é tudo bem acessível. E esse bolo é de uma simplicidade enorme, mas é tão gostoso que vocês nem imaginam, que vocês vão se surpreender. Olha ali, a Crepardi é assim que fala? Pedindo pra compartilhar a minha live, querida, muito obrigada. Então, tá. Então, olha só, o coco
Tá aqui, ó, prontinho. Esse coco aqui vocês armazenam assim num pote fechado e vocês vão usando, tá? Por isso que eu já coloquei aqui, o que sobrar já vai ficar aqui e eu já vou usar pra comer de colherada isso aqui no sofá, de tão gostoso que é. Então esse coco eu já vou deixar aqui pra depois a gente usar. Vou deixar ele aonde aqui? O abacaxi que a gente cozinhou ontem tá aqui escorrendo, ó, na peneira. Ele tem que escorrer bem a calda. O ideal é a gente colocar esse abacaxi mais cedo aqui pra escorrer, tá? Mas eu cheguei agora e coloquei só agora escorrer. Então é melhor que a gente tivesse tido colocado antes pra escorrer bem a calda, porque se essa calda soltar em excesso no bolo, pode dar problema, pode acabar molhando demais a minha massa, né? Então a gente tem que cuidar, não pode molhar de menos, mas também não pode molhar demais. Oi, Maria, José, boa tarde. Tá, então o abacaxi tá aqui escorrendo, vou deixar ele aqui do ladinho. A calda para molhar o bolo é a mesma calda que eu ensinei para vocês na semana do aquecimento. Então, eu não fiz ela de novo ontem porque eu tinha a calda pronta aqui na geladeira da semana passada, que sobrou dos meus bolos, né? Então é só guardar na geladeira, num pote fechadinho, e daí a gente vai usando a mesma calda, né? Então a receita é a mesma que eu já ensinei lá atrás na semana do aquecimento. Quem quiser assistir de novo, tá postado, tá? Então eu vou colocar a calda aqui nessa bisnaguinha, que eu gosto de molhar os meus bolos com bisnaguinha, tá? Eu vou encher aqui uma bisnaguinha. Esse bolo é grande, provavelmente eu vou usar mais do que uma bisnaguinha de calda. Aqui tem trovoada nesse momento, tá dando trovoada aqui. Tomara que não saia a luz, né? Bisnaguinha. Pronta. Vou deixar a bisnaguinha aqui do lado também, preparadinha. Vou deixar a calda aqui do lado, que provavelmente eu vou usar ela ainda hoje. Aqui eu tenho a nata, então, né? Aqui eu comprei três natas, uma diferente da outra marca. Poderia sim, Silvia, tá? Poderia molhar com a água da calda do abacaxi, sim. É que eu gosto de molhar sempre com a mesma calda, porque dependendo do abacaxi, essa calda pode ficar muito doce, tá? Aí por isso que eu prefiro a mesma calda, mas pode molhar com a calda do abacaxi também, se vocês quiserem. Não tem problema. E agora eu vou bater a nata com vocês agora, tá? Então, olha só. Vou pesar aqui, que eu não pesei ainda. A nata a gente bate com esse tipo de batedor aqui, ó, que é o batedor que incorpora ar. E o que que acontece? A nata, ela tem 45% de gordura, né? Quando a gente quiser bater um creme de leite fresco, nata e creme de leite fresco é a mesma coisa, tá, gente? Só que a nata, ela tem 45% de gordura e o creme de leite da garrafinha tem 35% de gordura. Mas eles são o mesmo produto, com as porcentagens de gordura diferentes. Por isso que sempre vem escrito na embalagem a porcentagem de gordura. Quando a gente compra o creme de leite da garrafinha, vem lá escrito tantos por cento. Na nata também vem escrito, ó, esse meu aqui tá escrito, ó, 45% de gordura, 45% de gordura. E essa outra marca também, todos 45, tá? Então, quando eu falo nata ou creme de leite fresco, eu tô falando do mesmo produto, tá? É que em alguns lugares do país a gente não encontra nata, em alguns lugares do país não encontra creme de leite fresco também, tá? Dá pra fazer calda com as cascas do abacaxi? Dá sim, tá bom? Dá pra fazer. Aí coloca um pouco de açúcar, só um pouco, assim, uns 30% e vai ficar bem boa. Vai ficar bem boa mesmo. Então, deixa eu ver aqui se essa nata ainda tá boa. Tá bem fresca. Então,
para esse bolo ali, eu acho que eu vou usar... Eu vou bater 450 gramas de nata e 150 de leite, mas depois eu vou colocar lá no Telegram a quantidade que eu usei no bolo, tá? Porque faz muito tempo que eu não faço um bolo desse tamanho, tanto que eu até errei o cálculo das formas no forno ontem, né? Não se preocupem com as medidas, que eu vou colocar lá no Telegram depois, tá bom? Não se preocupem. Vou usar um desse. Dá pra ouvir aí a trovoada acontecendo ou não? Acho que não, né? Eu vou pesar aqui, depois eu passo pra vocês, tá? Eu passei as receitas de ontem lá no Telegram, tá bom, gente? Eu já coloquei elas lá. A receita não, eu passei os ingredientes. Aí o modo de preparo vocês pegam na live, tá bom? Então assim, ó, eu poderia também bater a nata pura, né, pra colocar no bolo. Mas eu vou deixar ela um pouquinho mais leve. Eu vou... pra ela não ficar assim, muito pesada, tá? Só que quando eu faço a nata pro bolo, geralmente eu faço no olho. Mas hoje eu vou pesar pra falar pra vocês bem certinho, tá? Então eu tô colocando 400 aqui. Eu vou medir aqui leite gelado, tá? Isso é muito importante, o leite tem que estar gelado. Eu vou medir aqui mais uns 100. E aí eu vou ver depois quanto que eu vou usar certinho, eu falo pra vocês. Então, vou bater, vou fazer essa nata batida, nata montada, creme fouettê, tá? É tudo a mesma coisa. O creme de leite fresco, nata gelada, tá bom, Dai? Nata, se eu fizer alguma pergunta que eu não responder, vocês mandam ali no ponto de interrogação, tá? Que às vezes eu não vejo. É nata gelada, leite gelado. É sempre tudo gelado, senão a gente não vai conseguir bater. A gente não consegue fazer a incorporação de ar se a temperatura não tiver gelada, tá? Então, eu vou lá na batedeira agora, vou bater com esse aqui. E aí eu vou levar o leite junto e vou adicionar. Eu mostro pra vocês, tá? Velocidade baixa, tá? Baixa ou média, mas é melhor sempre baixa por garantia. Então essa nata aqui provavelmente eu não vou usar, vou guardar por hora. Deixa eu ver aqui como que tá. Vou levar vocês comigo pra perto da batedeira. Olha só. Aqui então eu tô batendo a nata, tá? Deixa eu mostrar pra vocês acompanhar. Ó. Que ela tá bem molinha ainda, tá? Tá bem molinha. Agora ela vai começar a engrossar. Vai começar a engrossar, tá? Deixa eu limpar aqui o meu visor. Ela vai começar a engrossar agora. Trouxe o celular aqui perto para vocês acompanharem de pertinho. Eu tô na velocidade baixa, tá?
Tá vendo que vai fazendo as marquinhas lá no creme de leite, na nata? Cada vez mais ele vai engrossando. Sempre a gente tem que ficar do ladinho da batedeira, se a gente não tem a prática, pra fazer essa nata batida, tá? Porque ela perde o ponto muito rápido. E aí, quando ela perde o ponto, ela vira manteiga, separa a gordura, que é a manteiga, do soro do leite, do leitelho, tá? Eu fiz uma live já sobre isso, eu fiz uma live só sobre creme de leite, expliquei tudinho, numa live 2 semanas atrás. Eu falei sobre os creme de leite de caixinha, de fresco, nata, manteiga, expliquei tudo. E lá nessa live eu bati o creme de leite fresco até virar manteiga. E aí lá vocês conseguem ver isso bem certinho. Vou aumentar um pouquinho aqui. Olha só como tá engrossando lá já. Tá vendo? O que acontece aqui? Como a gente tem uma porcentagem alta de gordura nessa nata, nesse creme de leite fresco, a gente consegue fazer com que as bolhas de ar que esse batedor tá inserindo na mistura, elas fiquem presas e dispersas na emulsão. Por isso que a gente consegue fazer incorporação de ar nesse tipo de produto, tá? No creme de leite com menos de 30% de gordura, a gente não consegue fazer essa incorporação de ar, porque tem pouca gordura. A gordura presente no creme de leite de caixinha, ela é insuficiente para fazer com que essas bolhas de ar fiquem presas, distribuídas nessa emulsão, tá certo? Isso tudo eu expliquei lá naquela live de creme de leite. O link para entrar no meu canal do Telegram, tá na bio do meu Instagram, tá bom, Simone? Aí lá na bio do Instagram tem a receita que eu tô fazendo aqui hoje, é um bolo completo. Eu fiz todas as etapas ontem e hoje eu tô montando o bolo. A receita, a lista de ingredientes tá no Telegram e o modo de preparo tá nas lives. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô fazendo aqui devagar, parando pra mostrar, pra vocês acompanharem a evolução aqui, tá? Ó. Ó, o cacau tá miando. Tá vendo aqui que já tá bem grossinho, já tá num ponto bem bom aqui de usar, ó. E aí ela tá, né, eu que já conheço, já entendo aqui do assunto, vejo que ela tá mais pesada, né? Então eu vou acrescentar leite gelado pra deixar esse meu creme mais leve. Eu já vou mostrar pra vocês aí a diferença que ele vai ficando à medida que a gente vai deixando ele mais leve. O que a gente tá fazendo ao colocar leite aqui? A gente tá diminuindo a porcentagem de gordura, certo? Só que eu não posso diminuir essa porcentagem de gordura mais do que 30%, senão o meu não vai pegar ponto. E quando eu digo não vai pegar ponto, ela não vai aguentar a estrutura. Ela não bate ponto de chantilly, como vocês dizem, né? Ela não dá o ponto de chantilly. E se não tiver gelado, manteiga e leite, Se o creme de leite, a nata e o leite não estiverem gelados, a gente também não consegue atingir o ponto que a gente quer, tá? Vou mostrar pra vocês de novo. Oi, cacau. Olha aí. Eu não sei se pela câmera se dá pra ver a diferença de ponto, mas ela dá até uma clareadinha. Deu até uma clareada no creme, tá? Vou bater só mais um pouquinho. E aí já vou... Opa, aqui eu tô só com uma mão. Vou pegar mais embaixo.
Agora, ó, tá vendo? O ponto aqui é um creme, a nata batida, o creme de leite, é um creme liso, tá? Ele é um creme liso e quando a gente faz assim, ó, ele não pode se quebrar, tá bom? Esse é o ponto correto. Mais do que isso, ele já tá passando do ponto. Agora eu vou voltar com o celular pra lá, pra eu continuar aqui. Ai, meu Deus, quase caiu meu celular de novo. Daí, se ele cair hoje de novo, já é a terceira vez que ele cai. Aí já é a terceira vez que ele cai em lives desse suporte. Pronto, voltei. Certo. Deixa eu ver aqui quanto que eu usei do leite. Vou falar pra vocês bem certinho depois. Show. Tudo certo. Então, olha só. Depende qual que é a finalidade desse creme, dessa nata aqui. Aí eu deixo ele mais leve, mais pesado. Depende pra aquilo que eu vou usar, tá? Agora, isso aqui eu vou deixar na geladeira. Enquanto eu preparo as outras coisas, eu deixo na geladeira, tá? E agora eu quero falar com vocês sobre o creme. Vamos falar sobre o creme. Olha só, o creme confeiteiro, né? Ontem eu falei pra vocês que existe, né? N receitas, né? N receitas. O método de preparo, pra gente estar falando de um creme confeiteiro que foi feito corretamente, tá? O método de preparo é sempre o mesmo, mas as proporções, tal, podem variar, né? E aí, que ontem na live a gente fez esse creme aqui, ó. Esse creme aqui a gente fez ontem na live. Ele tá um creme maravilhoso. De sabor, tá muito bom, muito gostoso. Só que ele não pegou a dureza que eu gostaria que ele pegasse. Por quê? Porque esse creme aqui, ele seria ideal para usar num bolo de pote, numa torta, algo que tenha uma parede para segurar ele, né? Um bolo na taça, alguma coisa assim. Uma torta com massa seca que a gente tem a parede da massa ali do lado, né? E esse creme, ele é muito bom pra isso. Mas pra bolo que eu vou precisar, ele não pegou o ponto que eu queria. E aí, o que que acontece? Ou eu tenho que colocar mais amido, ou eu tenho que diminuir os líquidos dele, né? E vocês lembram que eu fiz esse creme ontem com os ovos inteiros, né? Daí, o que que eu fiz hoje de manhã? Hoje de manhã, antes de sair, eu fui ver se tava tudo certinho na geladeira, né? E eu vi que ele não tava no ponto que eu queria. Esse creme aqui pra bolo não é ideal, não, tá? E aí eu fiz outro creme, então. Eu fiz outro creme que eu já coloquei a receita lá no Telegram. É desse creme aqui, tá? É do creme correto. É o creme correto que a gente precisa pra montar bolo. E daí, lembra que eu falei ontem pra vocês que que o creme ia ficar gelatinizado e a gente tinha que bater com o batedor raquete hoje pra amolecer? Olha só, aqui tá o creme, então eu fiz o mesmo processo tudo, eu só mudei a receita, tá? Lá no Telegram a receita tá certinha. Então esse creme aqui ficou na firmeza que eu preciso pra montar um bolo. Esse aqui tá no ponto que eu quero. Então não é que aquele lá tá errado, mas pra bolo aquele lá não vai me incomodar depois. Vai vazar, vai dar barriga, o bolo pode tombar, pode dar vários problemas, tá? E esse aqui não, esse aqui ficou no ponto ideal. Então vem cá pra batedeira. E eu vou bater ele agora para deixar esse creme liso, para amaciar esse creme, deixar ele liso para eu conseguir rechear ele no bolo, né? Com o batedor raquete, tá? É esse aqui, ó.
Então eu vou bater com esse batedor aqui, esse creme, pra deixar ele liso e macio. Vocês viram, né, que ele tava bem firme, né? Eu vou bater ele sozinho, tá? Sem nada, sozinho. Já mostro aqui pra vocês. Velocidade baixa também. Peraí, tem aqui os meus... Ai, meu Deus. Não, sem açúcar, tá? Sem açúcar, por quê? Calma aí, vamos por partes. Eu perdi o começo de bater a nata. Você falou que eu uso o leite bem gelado com a nata? Isso, nata gelada e leite gelado. Essa nata foi batida com açúcar? Não. É só nata sozinha, sem açúcar. Por quê? Porque no meu bolo já vai ter suspiro, já vai ter o abacaxi em calda, já vai ter o meu coco que também tá com açúcar. Eu já tenho bastante açúcar no bolo, então eu não coloco açúcar na nata, tá? Inclusive esse creme ali, ele também não tem muito açúcar. Quem conhece os meus doces sabe que eu não costumo fazer doces muito doces, exagerados, tá? E batendo esse creme ele não vai perder o ponto? Vai perder o ponto agora. Quando eu bater ele vai perder o ponto. Margarita Cakes. Só que quando eu montar o bolo e levar pra geladeira, ele vai gelar e vai firmar de novo, tá? Esse creme mais fluido para bombas e carolinas vai ser ótimo, tá bom? Esse sim. Para bombas e carolinas ele é perfeito, tá bom? Creparte. Aqui, já deu aqui. Deu. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o creme batido. Tá vendo? Ele perdeu aquele ponto gelatinizado dele. Eu vou conseguir montar o meu bolo. E aí depois, lá na geladeira, ele vai firmar de novo. Embora que ele ainda tá bem firme, né? Mas lá na geladeira ele pega uma consistência e fica paradinho no lugar dele. Aonde a gente montar o bolo, ele vai ficar, tá? Tá perfeito. Inclusive esse aqui ficou mais liso que o de ontem. Só que o de ontem é porque eu tava mexendo meio devagar e sem o fouet. E aí ele ficou com um pouquinho de bolinhas. Esse aqui ficou perfeito. Deixa eu passar pra cá, que aqui eu consigo mostrar melhor pra vocês. Esse creme aqui, ó, quem gosta de mais doce, ó, se for, por exemplo, se for pra comer esse creme aqui puro, assim, sozinho, um recheio de bolo ele sozinho, ele não é muito doce não, tem que pôr mais açúcar, tá? Agora aqui, como eu vou misturar ele com o abacaxi, aí ele vai ficar perfeito. Então, dependendo no que você vai usar, você vai regulando essa quantidade de açúcar. Porque ele fica muito gostoso, mas ele não fica muito doce. Vocês viram, né? Eu coloquei 100 gramas só de açúcar nessa receita. 100 gramas de açúcar. Tem gente que faz esse creme com 200 gramas de açúcar, o dobro. Para essa quantidade de leite. Ah, esqueci de comentar do suspiro para vocês, né? Já vou mostrar o suspiro. Olha só. Que coisa mais linda esse creme. Beleza? E vocês sabem o que eu vou fazer com esse creme aqui, que ficou mais mole? Vou montar uma sobremesa na taça. Ai, vai ficar demais. Vou deixar aqui. Ah, não, vou pôr na geladeira.
Depois eu mostro pra vocês a sobremesa que eu vou montar, tá bom? Não precisa de barreira de contenção, tá? Não precisa. Esse tipo de bolo não precisa de barreira de contenção, tá bom? Gente, agora eu vou cortar as massas do bolo. Deixa aqui o recheio. Olha aqui o suspiro. O suspiro ainda estava no forno desde ontem, tá? Porque o que aconteceu? Ontem à noite, depois, ele ficou 1 hora no forno. E daí eu saí e desliguei o forno. E saí, né? Hoje de manhã eu liguei ele de novo. E ficou menos de 1 hora, eu acho. Ficou meia hora, uns 40 minutos hoje de manhã. E daí eu tive que sair e desliguei o forno de novo. E eu só cheguei agora. Aí eu tava com medo que ele não ia estar bem assado, né? Talvez que ficou pouco tempo, mas ó. Assou, tá bom? Ele tá bem sequinho. Por quê, né? Nessas saídas que eu dei, ele continuou dentro do forno. Então, mesmo que o forno tava desligado, mas ele continuou secando ainda, né? Então, o suspiro tá prontinho. Vamos cortar as massas agora. Então, olha só. Quando a gente vai desenformar um bolo, tá vendo que ele tá bem grudadinho aqui na lateral, né? Tem que pegar uma faquinha, assim, bem fininha, uma espátula, alguma coisa, e empurra contra a forma. Contra a forma, tá? Aqui, ó, contra a forma. Faz força contra a forma e vai girando ao mesmo tempo. A gente tem que fazer dessa forma para não estragar a lateral do bolo. Esse tipo de bolo tem que desenformar frio, tá? Não pode desenformar morno, porque eles são massas mais fofinhas, assim, né? E eles aderem na parede daqui. São massas que vão absorver a umidade do bolo, então não tem problema da gente deixar esfriando dentro da forma. É melhor para desenformar com ele frio, tá? Olha aqui que lateral bonita. Porque eu tirei com a faquinha bem certinho, né? Por isso, tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês o papel toalha. Ó, olha aqui o papel toalha, que belezinha. Tá vendo? Não incomoda nada, ninguém. E aí agora pega esse papel toalha e tira aqui delicadamente pra não estragar as bordas do bolo. Ó. Pronto. Ó. O bolo bem retinho, nada estragadinho, com as laterais bem bonitas. O meu suspiro ficou melado hoje, ficou 2 horas. Será que faltou mais tempo de forno? Eu acho que não. Tu colocou o teu forno com a ventoinha ligada a 100 graus Celsius? Os meus geralmente não ficam melados, mas pelo que eu vejo das alunas, assim, que elas vêm me falar, quando o forno não tem ventoinha, ele fica melado, porque o calor aí fica muito forte, né? O calor no forno não fica por igual, não fica ventilado. E aí acontece isso. Sim. Volta com... Você pode fazer assim, ó. Volta com ele pro forno e deixa mais um tempo e vê se ele vai secar, tá bom? Creparte. Vê se ele vai secar. Aí assim, ó, tirou do forno, secou, já embala, tá bom? Não deixa ele exposto, porque como tá chovendo, aí ele vai pegar umidade também. Então aqui tá um disco do nosso bolo, tá? As receitas estão no Telegram. É bom que vocês já respondem, né? Agora, olha só, mais uma dica aqui minha. A gente poderia montar o bolo com a massa assim mesmo, porque ela tá bem retinha, perfeita, né? Só que essa camadinha mais douradinha aqui de cima do bolo, ela aparece, quando a gente corta o bolo, aparece assim a massa branca,
uma camadinha douradinha daqui da massa e aí o recheio, tá? E daí, pro bolo ficar mais perfeito, eu gosto de tirar essa capinha, tá? Só pra não aparecer essa coloraçãozinha depois que a gente corta o bolo. O meu forno não tem ventoinha. Ah, então é isso mesmo, porque eu percebi que quando acontece isso com as alunas, eu sempre pergunto como que é o forno e o forno nunca tem ventoinha. Aí, sabe o que você faz? Tem que assar ele com a porta entreaberta. Porque o teu forno, ele deve estar colocando muito calor. Ele não tá uniforme, né? Não tem essa ventilação, então tá aquecendo demais. E aí, quando aquece demais, ele dá essa melada, tá? Agora eu vou tirar essa casquinha aqui em cima, bem fininha, com uma faca de... Sempre cortar com faca de pão, faca de serra, tá? Viu? Mas se o teu suspiro continuar ficando melado, não tem problema pra montar o bolo, tá? Monta o bolo com ele melado mesmo. Eu tô tirando só a capinha aqui bem fininha de cima do bolo, tá? Ó. Ai, nem consegui pegar na mão, de tão fininha que ela é. Vou tirar aqui mais uns. Por isso que é bom deixar o bolo descansar de um dia para o outro para cortar, porque a gente consegue cortar ele mais fácil, ele fica mais perfeito, desenforma perfeito, corta perfeito, tira essa capinha, tá? Ó, beleza? Agora, deixa eu só ver quanto que ficou essa massa. Ela ficou com 2,5 cm, 2,5. Vou deixar ela por aqui do lado e vou pegar a outra agora. Faz o mesmo processo. Eu, com a minha própria mão, quebrei um pouquinho da massa do bolo, tá? Porque é aquele negócio, né? Quando a gente tem prática, a gente descuida. Agora eu vou tirar o papel. Vejam só como que a diferença das massas. Falei pra vocês ontem que um disco sozinho assa mais bonito, né? Do que dois. Eu vou cortar, ele tá bonito e tal, mas olha aqui, ficou com a coloração mais forte. Porque esse aqui demorou mais pra assar do que aquele, né? E aí quanto mais tempo assa, mais vai ficando a coloração aqui mais forte, tá? Mas eu vou cortar ele e no meio ele vai estar perfeito também. Então, agora eu vou pegar a régua e vou cortar 2,5 cm. Olha só como é que eu faço. Metade dessa receita rende 3 de 20, eu acho, tá? Inclusive para os recheios, tudo. Se tu dividir tudo no meio, eu acho que vai render bem certinho um bolo de 20, tá? 20 ou 22. 20. É, 20 ou 22. Ó, vou marcar com a régua aqui e vou marcar aqui 2,5 cm. E vou marcar ao redor do bolo, tá? Pro bolo ficar com a altura bem perfeita, todos iguais. Eu vou fazer isso. Então eu tô marcando 2,5 cm em toda a lateral do bolo. Deu? Agora eu vou pegar aqui, ó, com a faca. Aqui onde eu marquei, eu vou puxar até a próxima marcação. E eu vou puxando de uma marcação para outra, até que eu passo ao redor do bolo todo a faca. Pronto, já passei, já marquei o bolo todo ao redor, tá vendo?
Agora eu vou passando a faca e girando o bolo e entrando com a faca. Cada vez mais eu vou entrando com a faca até que eu corto o bolo todo. Cada vez que eu vou girando, eu vou entrando mais, tá? Pronto. Ó. Então aqui eu tenho o meu disco, meu outro disco, né? Esse vem pra cá, tá pronto. E esse aqui agora eu vou tirar essa casquinha aqui em cima igual eu fiz com o outro. Deixa eu ver se ele ficou com a altura certa. Ficou, ele tá com a altura bem certinho, mas o que que eu faço? Se ele não tivesse ficado com a altura certa, eu tiro a casquinha também e o disco de massa que ficou mais fino eu uso no meio do bolo. Sempre o mais fino eu deixo pra pôr no meio do bolo, tá? E outra coisa, essa massa aqui que ficou um pouquinho mais cascuda, porque era o fundo da massa maior, essa massa aqui eu vou pôr no fundo do bolo, no fundo. Aí a primeira massa que eu vou pôr vai ser essa. Então eu sempre escolho assim qual a ordem das massas de acordo com a massa, tá? Agora eu vou tirar aqui essa casquinha. Pronto, assim já tá bom. Vamos ver como ficou. Ó, também tá bem retinha, né? Massa de pão de ló, ela dá uns farelinhos mesmo. Normal, tá? Beleza. Agora eu vou só dar uma limpada nesses farelos e aí a gente vai começar a montar. A pior parte são esses farelos. Eles pulam por tudo, né? Fica farelo na cozinha toda de bolo. Pronto. Agora, olha só. A própria forma que a gente assou o bolo, eu monto o bolo dentro da própria forma. Por quê? Não. Não, Maria José. Não corre o risco não, tá? Não corre o risco porque tudo tá no ponto certo. Não tem o que dar de errado. Quer dizer, tem. Se eu estivesse montando esse bolo com a massa ou algum dos recheios quentes, poderia acontecer isso que você tá falando. Se eu tivesse com o ponto do meu creme errado, poderia acontecer isso também. Se eu molhar demais o meu bolo, também pode desmontar o bolo, tá? Mas não é o caso, nós estamos fazendo tudo certinho, não vai acontecer nada.
eu gosto de montar bolo dentro da própria forma do bolo. Por quê? Na geladeira ele ocupa só esse espaço aqui, ó. Se eu fosse montar o bolo nessa tábua aqui, ó. Se eu fosse montar o bolo direto na tábua, colocasse acetato, eu ia precisar colocar tudo isso aqui na geladeira. Olha o trampo, né? Então, eu monto na forma e quando eu for desenformar o bolo, eu viro ele na tábua e aí só finalizo na tábua, tá? Essa, pra mim, na minha opinião, é a melhor forma de montar bolo, é essa, tá? Então eu coloquei aqui um saquinho de freezer bem grande, aberto. E agora aqui eu vou colocar aquela massa que eu falei pra vocês, que é a massa mais cascudinha. Essa vai ser a primeira. Com a casquinha virada pra baixo, tá? Qual que vai ser o meu primeiro recheio? O primeiro recheio que eu vou pôr aqui é o recheio mais úmido, que é o do creme e do abacaxi, tá? Esse é o primeiro que eu vou colocar. E aí depois, quando eu virar o bolo, o recheio do abacaxi vai ficar pra cima. Não, acho que vai ser mais interessante ao contrário esse. Ó, eu vou montar o bolo aqui de forma invertida, né? Eu vou montar ele de cabeça pra baixo. Então eu tenho sempre que pensar como que vai ficar o bolo depois. Então depois, quando eu for cortar o bolo, o que vai ficar melhor? O abacaxi e o creme embaixo, a nata, o suspiro e o coco em cima, certo? Então eu vou pôr aqui primeiro a nata, o suspiro e o coco aqui e o abacaxi com creme depois na outra parte, beleza? Isso aí. Então, agora eu vou pegar a calda, vou molhar essa massa. O tanto que a gente vai molhar a massa é muito relativo, né? Depende de qual é o recheio, né? Se no recheio vai ter frutas ou não. No caso aqui eu não tô usando o recheio que é mais úmido, né? Eu vou usar a nata, o suspiro e o coco. Então aqui eu posso molhar um pouquinho mais. Eu sempre passo a calda 2 vezes em cima do bolo todo. Olha aqui, foi quase uma bisnaga inteira, mas o meu bolo é grande. Substituir a nata. Ali na Bahia não tem creme de leite fresco, aquele de garrafinha? Não. Agora eu vou pôr a nata e o coco. Olha, eu não sei se... Não, acho que vai dar. Eu vou pesar quanto que eu vou colocar de coco. Pra depois falar pra vocês, tá bom? Recheio leve. Essa massa combina com recheios leves, tá? Mas assim, não é que você não pode usar um recheio mais pesado nessa massa. Você pode, só que daí tem que usar uma camada mais fininha, não pode exagerar, tá bom? Senão ele não vai aguentar. Se a gente colocar um recheio muito pesado aqui, a massa se racha e o bolo se abre assim no meio, tá? O creme de leite fresco. Exatamente. Você vai bater o creme de leite fresco e vai fazer a mesma coisa, tá bom? A mesma coisa que eu fiz aqui hoje você vai fazer, só que sem o leite, né? Você vai bater só o creme de leite fresco, tá bom, Aline? Sozinho, mais nada. Ai, meu Deus do céu, que esse bolo vai ficar muito bom. Depois eu vou colocar lá no Telegram quanto que eu tô usando no recheio também de cada coisa, tá? Porque às vezes a gente não sabe depois a proporção certinha, né, de usar. Daí eu vou colocar isso também.
Não, essa nata tá ótima. Mais do que isso é demais. Fechou? Ah, deixa eu deixar só um pouquinho pra trás. Só um pouquinho. Ai. Espalha, deixa bem retinho, tá? Deixa bem retinho para que todas as camadas do bolo, quando cortar o bolo, para ficar tudo bem retinho, um corte bem perfeito. Agora eu vou colocar coco, eu vou pesar para vocês verem quanto que eu vou usar. Hoje vocês me dão um desconto que eu cheguei atrasada, tá? Tô meio perdida. Essa forma aqui tem 8. 8. Mas assim, ó, depois, se a gente precisar, eu vou colocar uma altura aqui nela, tá? Beleza. Esse coco aqui que sobrou vai pra decoração do bolo daí, tá? Vai pra decoração do bolo. Essa forma tem 26 centímetros de diâmetro. O canal do Telegram, você clica lá no meu link, lá no link da bio do meu Instagram. Lá no meu Instagram tem um linkzinho, você clica em cima, aí lá vai te direcionar para uma página, daí vai pedir para você cadastrar o seu e-mail, aí você vai cadastrar, vai colocar o e-mail, entra, depois disso vai ter um link para você entrar no meu canal do Telegram, vai estar tudo indicativo lá, tá? E daí você clica ali em cima, e aí vai direto pro meu canal, daí você clica em entrar, tem que entrar no canal, tá? Se você não tem Telegram, tem que baixar o aplicativo do Telegram, se você não tiver ainda, e se você estiver usando pelo computador, você pode usar o Telegram Web, e aí não precisa baixar o aplicativo no celular, se for o do web, tá? Do computador. Mas no celular é legal, porque aí eu mando mensagem e tal, e vocês recebem e veem na hora, tá? Agora aqui o suspiro. Meu Deus, tá de novo uma bagunça já aqui. Ó, coloco o disco de suspiro. Lembra que ontem eu falei pra vocês que eu achei até que ia ficar meio pequeno? Não tem problema. Ele ficou um pouquinho menor do que o disco. Se ele tivesse ficado maior, é só eu recortar as beiradas até ele encaixar na forma. Aqui ele ficou um pouquinho menor, ó. Deu pra ver bem? Delícia, né, Marlene? O coco, eu coloquei a receita lá no Telegram, Simone. Foi 500 gramas de coco fresco, tá? Mas eu coloquei a receita lá, pode olhar lá. Aqui eu tô colocando só um fundinho de nata aqui que sobrou, só pra esse suspiro grudar bem na massa. Quase que nem precisaria disso, mas só por garantia. Porque aqui, esse aqui é um bolo, ele é um bolo molhadinho, ele é uma torta de vitrine. Então, aqui tudo vai se assentar aqui, tá? Tudo vai se assentar. Vai tudo unir uma coisa na outra. Todos os recheios, a nata, as massas, vai ficar tudo molhadinho, unido bonitinho. Agora eu vou pegar a minha massa que ficou mais fina, no caso aqui eu não tenho nenhuma que ficou mais fina, né? Vou colocar essa daqui.
dá uma levemente apertada para tudo ir se assentando lá dentro. Sempre a gente tem que cuidar para o bolo sempre ir ficando reto em todas as etapas. Eu também, Henrique. Por isso que aquele creme que sobrou, eu vou fazer uma sobremesa na taça. E aí, se Deus quiser, vai sobrar um pouquinho de abacaxi. E daí eu vou pegar um pouquinho de coco e vou fazer uma taça. Depois eu mostro pra vocês. A Cacau tá aqui pulando de um lado pro outro. Beleza, agora aqui... Tá, eu não posso esquecer, eu coloquei 100 gramas de coco, que depois eu tenho que contar pra vocês lá no Telegram, né? Tá, aqui eu tenho o creme, né? Eu tenho o creme e eu vou misturar o abacaxi aqui no creme. Mas eu vou pesar quanto que eu vou colocar pra depois poder falar. É importante que a gente escorra o abacaxi pra não soltar muita água no bolo, tá? Esse bolo ele é molhadinho, mas se tiver muito molhado pode dar problema. Deixa eu ver se assim vai ficar bom. Tá ótimo! Sobrou abacaxi pra mim. Ó. Então, gente, sobre ver ele finalizado, temos um problema, tá? Outra fruta pro recheio é pêssego, morango. O que mais, gente? Me ajudem. Ah, tem que molhar. Essa massa aqui, então, eu vou molhar. Essa massa que é a do meio, eu vou molhar um pouquinho menos, tá? Porque a massa do meio, ela absorve recheios de cima e de baixo ainda, né? Então, eu não quero molhá-la muito, não. Molhei aquele resto que tava aqui. Abacaxi in natura. Ah, dá pra fazer com abacaxi in natura, tá? Só que o abacaxi in natura, às vezes ele tá meio sem gosto, às vezes ele é muito ácido, tem que ver. Mas pode fazer com ele in natura também. Mas em calda fica melhor, tá? Dá, com ameixa também dá. Dá sim. Ó, vou colocar agora aqui o recheio. Meu Deus, esse bolo tá muito bom. Olha só. A finalização eu ainda não tô conseguindo prometer pra vocês que eu vou poder fazer em live, tá? Porque o bolo vai viajar. A gente não sabe ainda, na verdade. Aí o bolo vai viajar. Aí sabe aquela confusão, né? Que hora que hora que não vai, quem não vai. E aí eu não sei se eu vou conseguir fazer ele em live. Mas tô tentando, tá? Tô trabalhando pra isso. A ideia seria finalizar ele amanhã de manhã, tá? A ideia seria finalizar amanhã de manhã, mas eu vou avisar vocês no Telegram, se vai ser possível. Porque talvez eu vou ter que levar o bolo hoje à noite ainda. E daí não vai dar pra finalizar na live. Deixa eu pegar uma colher aqui pra espalhar aqui bem retinho. Ó, essa quantidade de creme ficou perfeita pra esse tamanho de bolo. Vou pegar aqui uma espátula.
bom? Mas assim, ó, foto dele cortado a gente vai conseguir, tá bom? Aqui eu vou deixar o meu recheio bem retinho, tá? Bem retinho. Para as camadas ficarem bem perfeitas, né? Deixa eu ver. Show de bola. Agora deixa eu só arrumar aqui as beiradinhas. Meu Deus, que delícia! Ó, recheio. A cobertura, damasco, ameixa preta, eu sempre uso damasco e ameixa preta na forma de geleia, tá? Eu sempre uso na forma de geleia, beleza? Mas eu acho que vocês podem usar de outras formas também, né? Se eu tô falando como a forma que eu gosto mais, né? A cobertura vai ser de merengue suíço, tá? Merengue suíço maçaricado e com coco queimado em volta. Essa é a cobertura. E a merengue suíço, me sujei. Merengue suíço, vocês encontram a live ensinando a fazer numa live que eu fiz só de merengues, tá? São duas lives, uma seguida da outra, onde eu fiz os 3 tipos de merengue. Lá vocês encontram o suíço, tá bom? Mas se for possível, eu vou fazer aqui na live, tá? Eu só vou confirmar com vocês se eu vou conseguir ou não. Porque realmente eu não sei se vai dar. Ó. Aqui, ó, mais uma vez, então. Eu coloco a bunda do bolo pra cima, tá vendo? A casquinha do bolo pra cima, ó. Centralizou bem aqui certinho. Dá uma apertadinha de leve. E agora eu vou molhar essa última massa. Só um pouquinho, que eu tô pegando caldo aqui do lado. Essa última massa aqui, eu vou molhar o mesmo tanto, mais ou menos, da primeira. Porque ela pega a umidade só um pouco do recheio, mas em cima dela não vai ter nada. Não vai ter nada passando umidade para ela de cima, né? Então essa massa aqui eu posso molhar um pouquinho mais. Deu. O suspiro é opcional? Sim. Tudo é opcional, na verdade, né? Você pode fazer um bolo só com creme, sem abacaxi. Você pode fazer com creme e coco. Você pode fazer com nata e abacaxi, nata e coco também. Você pode fazer um recheio só de creme, abacaxi e suspiro também. Você pode fazer creme, coco e suspiro. Você pode fazer um recheio só de nata, coco e suspiro, né? Então, vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Tudo vai ficar maravilhoso. Tudo isso que vocês fizerem, assim, todos esses jeitos que eu falei, tudo vai ficar maravilhoso. Agora, eu pego aqui esse plástico, puxo aqui pra cima. Ó, tá vendo aqui a lateralzinha aqui, né? Eu puxei o plástico pra cima e alisei ali a beiradinha do recheio, né? O suspiro não fica mole, olha, ele não fica crocante, porque ele absorve a umidade dos outros recheios. Mas ele dá diferença no bolo, tá? Com suspiro ou sem.
O abacaxi, ele entrou nesse último recheio aqui, ó, junto com o creme, tá? Então, olha só, aqui eu tenho as paredes do bolo bem retinhas, né? Não tem problema se a minha forma não chega até aqui em cima, tá? Não tem problema. Agora eu vou pôr mais um plástico aqui em cima. Ó, e aqui o bolo ele fica daí bem protegido, tá? Agora, daqui, eu posso colocar ele na geladeira assim, como tá aqui, e deixar ele até amanhã assim, descansando. Ou eu posso colocar uma forma aqui em cima, se eu quiser deixar ele mais bem protegido e deixar ele bem retinho, né? Ó, coloca mais uma forma, se eu tiver disponibilidade de mais uma forma. Se eu não tiver a forma, eu deixo sem forma mesmo, tá? E aqui eu vou cortar esse excesso de plástico pra não ficar atrapalhando. Ó. E assim o bolo fica então na geladeira até amanhã, tá? É assim que eu monto os meus bolos. Agora que se eu não tivesse uma forma dessa sobrando, e se o meu bolo aqui ficou muito alto, que eu quisesse pôr mais uma barreira aqui do lado, aí eu pegaria uma faixa de acetato e colocaria aqui ao redor do bolo. Uma faixa de acetato por fora do plásticozinho, tá? Mas eu já gosto de guardar assim mesmo porque eu tenho a forma disponível. E aí ele fica bem retinho, tá? E agora então ele vai gelar. Agora quero ver se vocês têm alguma dúvida. Obrigada, meninas. Eu vou ver se tem alguma dúvida aqui no ponto de interrogação para responder. Eu vou colocar na geladeira. Se eu for finalizar esse bolo, eu aviso vocês no Telegram e aqui nos stories, tá? Se eu não for finalizar, eu aviso também. E depois, agora, aliás, eu vou montar uma taça de sobremesa com o creme que sobrou, o abacaxi e o coco. E daí eu mostro pra vocês como é que vai ficar também, porque essa taça vocês podem vender como se fosse bolo de pote, né? Eu vou montar na taça, mas vocês podem montar num pote e vender bolo de pote, tá? E eu vou fazer sem massa porque não sobrou massa, mas se eu tivesse massa, eu colocaria massa ali também, tá certo? Sim, já tá cheio de gente que tá querendo fazer, ó. Uma vai fazer pro aniversário da mãe, outra pro esposo, tem uma que vai fazer pro aniversário do filho, tem outra pro Réveillon. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Sobre o disco de suspiro, não fica muito mole no meio do bolo? Ele não fica crocante como se fosse como ele tava aqui agora, né? Mas ele dá diferença no meio do bolo, tá? E ainda mais, ele dá uma camadinha, a gente consegue enxergar a camada de suspiro. E ainda mais que na nata eu não coloco açúcar, então o disco de suspiro ele é fundamental para equilibrar os sabores ali, tá? Se vocês não quiserem usar o suspiro, aí eu indico que vocês coloquem um pouco de açúcar na nata. O abacaxi entrou junto com o creme, misturadinho no último recheio. Obrigada! As outras perguntas eu respondi todas nos stories já, eu acho. As outras perguntas eu já respondi nos stories, tá? Que foram de hoje durante o dia. Então, tá bom, gente. Esse bolo realmente ele vai ficar divino. Se eu não respondi alguma coisa que vocês perguntaram, eu vou abrir uma caixa de perguntas no story e daí vocês mandam lá, tá? Obrigada, Dai. O aniversário dela é dia 31 de dezembro. Dia 31. Então, tá bom, gente. Era isso. Aqui tá o meu bolinho prontinho. Vai pra geladeira, descansar até amanhã. O ideal é até amanhã, tá? No mínimo 4 horas.
Eu gosto de deixar sempre mais, que é mais garantido. O bolo sai perfeito, retinho, não vai ter problema de tombar, de acontecer nada. Tá bom? Obrigada, Marlene. Tchau, tchau. E a gente se fala nos stories sobre a finalização do bolo, tá? Ela faz aniversário dia 31 de dezembro, Senita. Obrigada, tchau!